E foi aqui, na Catedral de Vitória, que Dom Geraldo Rocha Lírio foi... Não é consagrado, é sagrado bispo. E foi aqui, na Catedral de Vitória, que Dom Geraldo Rocha Lírio foi sagrado bispo. Mas antes, muita coisa aconteceu. E nós vamos ver... Não foi nada disso. E foi aqui, na Catedral de Vitória... Não, pode continuar. E foi aqui, na Catedral de Vitória, que Dom Geraldo Rocha Lírio foi sagrado bispo. Mas antes, muita coisa aconteceu e nós vamos contar essa história do começo. Pronto. Minha passagem é assim. Foi aqui, na Catedral de Vitória, que iniciou de fato a caminhada desse evangelista. Mas antes, muita coisa aconteceu e vamos contar essa história do início. Uma das características também que eu acho que é relevante na vida de Dom Geraldo é o seu aspecto de memória, né? Eu lembro várias vezes, em vários momentos em que a gente tinha os nossos encontros de finais de semana, onde se reunia às vezes um grupo do clero, às vezes umas religiosas, alguns leigos, né? E ele contava as histórias. Então as histórias pitorescas, às vezes do clero, às vezes da sociedade civil, e ele tinha um bom humor de contar essas histórias e assim, é uma pena que isso não tenha ficado registrado em imagens para que a gente pudesse desfrutar disso, né? De fato, Dom Geraldo tem uma memória fantástica dos momentos que a igreja viveu, sobretudo aqui na Arquidiocese de Vitória, em que ele teve um maior tempo de convivência, né? Mas a gente já deu muita gargalhada, já rimos muito, já nos divertimos muito com as imitações, com o seu bom humor, com o seu jeito cativante de fazer as histórias, né? Trazer à tona alguns momentos engraçados da história da igreja ou da convivência com aqueles que estavam perto dele. Então esse aspecto é um aspecto pessoal, né, de quem convive mais perto dele, mas a gente já viu o Dom Geraldo dando boas gargalhadas, assim, com assuntos interessantes, pitorescos aí de um ou de outro, né? Mas é uma característica também que eu acho que a gente devia ter deixado registrado aí para não perder esse aspecto dele aí de boa memória e de bom contador de história, né? E que você estava contando do cantar. Lembro também que quando a gente estava fazendo o primeiro livro de canto da Arquidiocese, depois de muitos anos, o livro Cantai ao Senhor, né, que nós tínhamos uma comissão e nos reuníamos em Ponta Formosa, onde ele morava. E era ele, irmã Regina, irmã Laura, eu, o cônego Maurício, figuras assim que a gente traz na memória, no coração, com muito carinho, né? E a gente fazendo aquela elaboração, várias reuniões, vários dias, muito cansados, né? Assim, era um trabalho que a gente fazia com muita alegria, mas também exaustão. Você imagina fazer a seleção de cantos litúrgicos, cantos não litúrgicos, canto para animação, canto para entrada. E o Dom Geraldo, de vez em quando você menos esperava, ele surgia de uma porta, cantando uma música, saltitando no pé, enfim. Irmã Laura também era uma cantora e ele puxava de um jeito, ela cantava de outro, e a gente sempre se alegrava com isso, né? Então esse bom humor de levar às vezes as atividades que ele tinha no dia a dia também ajudava muito, né? Cantarolando, batendo o pé, batendo a mão, estalando os dedos, ou então fazendo algumas coisas engraçadas para que a gente pudesse animar o trabalho que a gente estava desempenhando. Então esse também é um aspecto interessante que eu acho que vale a pena ressaltar do ponto de vista daquilo que é a pessoa, né? Além da seriedade da função, mas também um aspecto às vezes mais leve da vida, de como todo mundo leva, né? Um homem de Deus, um homem dos tempos atuais, uma pessoa normal, uma pessoa como todos nós somos, né? O ministério, a vocação não tira da sua realidade de ser uma pessoa humana, né? Ele é totalmente humano. Então isso é importante, que tem também esses aspectos interessantes, engraçados da sua história. Isso aí...
Dom Geraldo, na celebração dos seus 50 anos, eu quero aqui deixar o meu abraço, a minha alegria e demonstrar a minha satisfação de poder, desde 78, ter convivido com você na paróquia da Vila Rubim, lá em Vitória. Também dizer que sinto muito felicidade, porque vejo que você é uma pessoa plenamente realizada no sacerdócio e que, nesses 50 anos, que como a gente sempre falou, 50 anos não são 50 dias, todo esse filme passa na sua cabeça hoje, certamente lembrando de vários momentos, celebrações, pessoas, momentos da vida da igreja, na sua vida pessoal, no exercício do seu sacerdócio. Eu desejo que você seja plenamente feliz e que a celebração de hoje enche o seu coração e que você possa cantar sempre e dizer obrigado, Senhor, pela alegria e por tê-lo colocado a serviço da igreja. Nós nos alegramos com a sua alegria. Vai fazer uma passagem para chegar para mim? Vai fazer uma passagem. Pode ir falando. Bom, eu destacaria na atuação de Dom Geraldo alguns aspectos que para mim marcaram, e depois de ouvir algumas pessoas também que trabalharam com ele nas paróquias, a gente destacaria o seu amor e a fidelidade à igreja. Dom Geraldo foi uma pessoa que sempre foi muito fiel à igreja e demonstrou amor por diversas maneiras, desde a formação do sacerdote no seminário, como também na formação do laicato, nas coordenações de pastoral, na formação de paróquias, enfim, de várias maneiras ele mostrou e demonstrou o seu amor à igreja e, sobretudo, a sua fidelidade aos ensinamentos da Santa Igreja. Também destacaria o seu aspecto de aprofundamento, de dedicação à liturgia. Talvez o que mais marca a presença dele seja essa sua dedicação à liturgia, o que fez com que todas as paróquias onde ele passou, isso ficou bastante relevante pela forma como se tratava a liturgia, fazendo com que as celebrações litúrgicas, tanto as celebrações pascais como também as celebrações dos sacramentos, se tornassem momentos de grande importância na vida da igreja. Um outro aspecto que eu acho que é relevante na sua vida de pastor, de padre, é o seu compromisso com os mais pobres, a sua dedicação, a sua compaixão com aqueles que mais sofrem e que foi demonstrado por diversas maneiras ao longo do seu sacerdócio, da sua vida de bispo. Em várias situações ele soube se colocar ao lado dos prediletos, dos preferidos de Deus. Como também destaco a sua compreensão, incentivo e dedicação à formação das comunidades eclesiais. Dom Geraldo sempre foi muito lúcido na compreensão das comunidades eclesiais e foi um grande incentivador das celebrações, das SEBs e também do seu fomento na vida da igreja. Acho que um outro destaque também é a formação do laicato. Dom Geraldo sempre foi muito preocupado com a formação dos leigos, dar aos leigos uma qualidade de formação, tanto no âmbito da igreja, no estudo dos documentos da igreja, nas celebrações dos meses da Bíblia, nas celebrações dos círculos bíblicos, como também dos documentos da igreja e também no preparo dos leigos para o enfrentamento da sua participação na vida da sociedade civil, sendo ali fermento no meio da massa, sendo luz do mundo. Então, a formação sempre ocupou no coração dele um espaço bastante privilegiado. Agora, o que mais me faz lembrar e ver na figura dele ao longo desse período de convivência com ele como padre é a sua capacidade de fazer e cativar amigos. Ele é um homem que deixou e deixa, por onde passou, uma legião de amigos, pessoas que conviveram com ele, que mantêm uma relação de amizade, que sempre quando o encontram fazem questão de falar, e aqueles que não o veem sempre guardam boas memórias dele. Ele foi uma pessoa e é uma pessoa que sabe se alegrar com as alegrias dos seus amigos e sabe também chorar quando precisa com os seus amigos. Então eu fico com essa imagem de uma pessoa que soube e sabe fazer amigos. Dom Geraldo é o grande amigo da igreja, um grande amigo do povo de Deus que está nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas dioceses. Ele vai deixar essa imagem de uma pessoa alegre, feliz, que sempre cativou nos seus amigos a fidelidade também e a amizade por ele. Você quer mandar uma mensagem para ele?
Pode ir? Inicia? Querido, você sabe a alegria que você nos traz, o que você representa para todos nós, os irmãos, toda a nossa família, o que você sempre representou e que representa. O que a gente pede a Deus é que você seja sempre muito feliz na vida que você escolheu e que Deus o ilumine sempre, que você possa levar adiante o seu ministério dentro das diversas situações que certamente lhe serão apresentadas. Um beijão para você. Geraldo, por ocasião das suas bodas de ouro de ordenação sacerdotal, primeiramente o agradecimento a Deus pela essa grande graça. Depois pela alegria que nós todos da família temos de ter você como sacerdote, como nosso exemplo, né, como foi papai. Né? Então queremos desejar a você alegrias, né? E que seja feliz agora nessas bodas de ouro sacerdotais. Geraldo, olha, Deus te concedeu uma graça muito grande de você poder celebrar esses 50 anos de sacerdócio com vida, com saúde, com energia, né, com disposição de exercer o seu ministério episcopal. Nós imaginamos a felicidade também que você tem ao celebrar essa data, e eu quero te revelar sinceramente que eu nutro uma expectativa muito grande quando você encerrar suas atividades em Mariana, o seu retorno à Vitória, onde a gente vai certamente conviver mais proximamente e quem sabe fazermos alguns planos, alguns programas aí de viagens, enfim, de algumas coisas que a gente possa fazer juntos, né? Que Deus o proteja sempre. Sabe, para esse momento, para o momento que a gente está vivendo, como foi a presença dele na morte dos nossos pais. Bom, eu adorei o nosso bate-papo, assim. Eu queria agora que cada um de vocês mandasse uma mensagem, assim, que vocês falassem da alegria de poder comemorar com Dom Geraldo esse tempo, né, esse aniversário, são 50 anos, assim. E aí, que individualmente cada um fosse falando. E aí depois eu gravo com a Elvira, ou a gente pode gravar lá no fundo, que eu queria que vocês cantassem um pedacinho da música. E aí depois eu gravo com a Elvira, que aí como que vocês preferem? Que pedacinho de música. Essa música eu acho que vai ficar prejudicada. Qual é esse pedacinho de música? Tira essa música. Tem alguma música que a gente gosta que vocês? Ah, querida, eu acho difícil assim a gente puxar de imediato uma coisa assim. Ele, Geraldo, é muito dedicado ao canto também, ele tem essa... Então tinha que ser uma coisa... Mas ele tem... Então, ok. Ele tem esse lado de aguçado da música, né? Então esse pedacinho aí acho que a gente... Então eu queria que vocês mandassem assim, né, uma mensagem para o Geraldo, que vocês contassem da alegria que mesmo, assim, de certa forma sendo penalizado com a ausência dele, mas de demonstrar essa alegria de poder comemorar esses 50 anos. Assim. Bom, eu vou postar o seguinte, eu queria agradecer a ele. Você pode falar direto? Por ele orgulho. O orgulho que ele é para nós, né?
para mim. A gente busca se espelhar nele, sempre foi exemplo, né, para mim particularmente, para os nomes, para mim. E desejar a ele muita saúde, muita paz, como ele sempre teve, né, que continue servindo a Deus, como sempre serviu, e que tenha, né, nos seus dias, talvez, de aposentadoria, que vão vir, né, que tenha um bom, que tenha descanso, que aproveite, passeie, né, e, logicamente, sempre servindo a Deus também, nos momentos, né, que tem que servir. Para mim, um prazer enorme, um abração, né, e vamos estar lá juntos. 50 anos de sacerdócio, né? Bom, querido, você sabe da alegria que você nos traz, que você nos dá. É porque... Bota um pouquinho, sério. Bom, depois vocês vão refazer isso aí, essa gravação, inclusive esse pedacinho que eu falei, porque a gente mexe com a emoção. Então, essa parte que eu falei da questão da presença dele em momentos difíceis, eu acho que nem é o caso. O menino pode rir. Não é o caso de entrar, porque é um momento para a gente trazer alegria, não tocar, mostrar que a presença dele nos momentos difíceis, tudo bem. Mas é porque a gente se envolve no assunto, como é uma gravação que pode ser cortada, então não tem problema. Aquilo ali eu acho que devia até ser cortado dessa parte que eu falei, porque ele realmente tem uma presença muito marcante. Agradecer a disponibilidade de vocês e eu queria começar com uma pergunta assim, já que todo mundo, o Ronaldo teve mais contato com o Dom Geraldo, eu acho que cada um, mesmo pela distância, pela idade que as coisas foram acontecendo, também tem uma afinidade particular. Então eu queria que vocês começassem dizendo qual a imagem assim, que vocês têm de Dom Geraldo, da vida assim, que foi construindo. Eu ia pedir para começar daqui e a gente ir para lá. Pode ser? Quem é Dom Geraldo? Para mim, acho que Geraldo, que eu sinto é que ele nasceu para essa vida, né, sacerdotal. Então, pelo menos durante os contatos que eu tive com o Geraldo, a minha vivência foi toda, eu vi ele voltado para a igreja. Desde pequeno, né? Lá em casa tinha várias, ele já era seminarista aqui em Vitória, mas ele fazia suas procissões lá em casa, ele fazia dentro de casa, a gente dava a volta no quintal. Eu participava, às vezes à frente, levava, às vezes quando discutia com a minha prima, que carregava a cruz, a gente gostava de carregar, e ficar à frente da procissão. Então, é uma lembrança muito boa, ótima, e a gente, né, é super feliz com isso que ele abraçou. E que Deus tenha sempre assim. E essa vida, assim, essa visão que você tem aqui no Geraldo, de alguma forma te inspira? Essa doação, esse amor dele para a igreja? Acho que isso traz para cada um de nós a maneira que a pessoa deve lidar com o próximo, né? Lidar com a família, de ser tolerante, como ele é, de ser compreensivo. E eu acho que tudo isso aí ele transmite para a gente, né? Que a gente tenha fé, né? E que a gente siga o caminho que Cristo nos ensinou. Acho que isso aí que é
as coisas que a gente segue e vê muito nele, as qualidades e a maneira dele ser. Você, Rosa? Eu acho que Luciano já sintetizou uma fala aí sobre, uma colocação sobre quem é Geraldo, né? E certamente é uma pessoa que tem dons muito especiais e uma pessoa que cativa as pessoas, quem convive com ele. Então, para nós, é um exemplo a ser seguido. Você também participava das procissões? Você não chegou? Sim, ele desde muito pequeno, a vocação dele foi muito precoce, porque Geraldo com 4 anos, mais ou menos, ele já tinha a definição de querer ser padre. E a vida dele então se voltou muito para isso desde a infância, embora ele tivesse uma infância como as crianças normais da idade dele, mas ele tinha essa característica de estar voltado para celebrações, para os acontecimentos da igreja, o que era relacionado à igreja. Então a primeira manifestação dele foi uma procissão que ele fez quando pequenininho, que ele levava um santinho à frente da procissão, ele tinha de 3, acho, para 4 anos, e era uma procissão para uma tia nossa que morava conosco, que estava doente, para que ela se restabelecesse. Então foi uma manifestação assim bem precoce e que ele carregou isso ao longo da vida e chegou onde ele hoje já faz seus 50 anos de sacerdócio. Ronaldo veio, né, viveu um tempo, conseguiu viver um pouco mais, eu acho, mais próximo de Dom Geraldo, porque estava aqui em Vitória, né? Como que é assim a sua visão que você tem de Dom Geraldo? De ver também a alegria de irmão, né, de ver Dom Geraldo, de perpetuar mesmo, você vê até onde ele chegou, de ver com a alegria dele, assim, a gente estava comentando, você fala, falar de Geraldo abre caminho, as pessoas gostam de Dom Geraldo, e você vê que é algo verdadeiro, um sentimento verdadeiro, assim, das pessoas, né? Como que é para você, assim, isso? Geraldo é uma referência para nós, toda a nossa família, né? Exemplo de correção, serenidade, né? Capacidade de ouvir, de encaminhar muito bem os assuntos, mais espinhosos que sejam. Geraldo a gente conviveu um pouquinho mais, porque eu sou mais velho, sou decano, né? Então, acompanhei nas procissões em Fundão, fazendo as engenharias ou fazendo as minhas brincadeiras, né? Parodiando a chuva milagrosa do convento, numa das celebrações, num banheiro enorme que tinha lá em casa, na hora H eu abri o chuveiro e que chuva milagrosa. Não precisa dizer que ele correu atrás de mim. Explica direitinho como que aconteceu isso. Você estava... Ele fazia as procissões e as novenas. A casa nossa era muito grande. Usavam vocês de assembleia. E eu ficava de olho lá. Nós éramos fiéis. Os fiéis, mas eu não entrava nisso não. Afinal das contas eu era o mais velho, né? Eu ficava só de olho para ver o que eu podia fazer depois para atrapalhar um pouco, digamos assim, para dar um tom mais... não tão sério como ele fazia, né? E numa da novena lá do cômodo, lá coube o banheiro grande que a gente tinha. E justamente embaixo do chuveiro que ele ficou com o altar. E foi aí que eu abri, né? Como no convento, chuva milagrosa. Pronto, acabei com a procissão, né? E fazia muito com ele lá, eu tinha um prazer enorme, com o apoio dos meus pais. Papai e mamãe sempre deram apoio completo para a gente, para ele fazer as celebrações dele, acompanhado dos primos, todos os primos, tudo obedecia, era coisa séria. Não tinha brincadeira não, apesar de ser uma coisa muito infantil, mas ele sempre levou com muita seriedade isso tudo. Eu fazia os teatrinhos que ele fazia, eu era encarregado de fazer as cortinas, de movimentar para lá e para cá, né? E fazer as coisas lá para ele poder fazer as apresentações dele com os primos da gente. Você, qual é a sua lembrança que você traz? Tem algum momento que você viveu com o Dom Geraldo que te marca?
Eu sou 6 anos mais novo do que Geraldo e assim, ele saiu de casa muito cedo, já devia ter 11 para 12 anos e a gente teve pouca oportunidade de conviver, porque nós morávamos no interior, né, do Espírito Santo, em Fundão, e Geraldo veio para Vitória para ir para o seminário e depois do seminário ele foi para o curso de filosofia, ele foi para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ele foi para Roma. Então, por aí se tira uma conclusão de que, de fato, ele viveu muito tempo longe aqui da família, né? Geraldo nasceu para o sacerdócio. Geraldo, ele tinha uns 4, 5 anos, quando ele veio a Vitória com a mamãe. Ele queria ser apresentado ao bispo, que era Dom Luiz Corteganha na época, e ele, naquele momento, ele já começou a revelar que ele queria ser padre. E Geraldo nunca quis ser outra coisa a não ser padre. E o que a gente fica feliz é porque ele está feliz em exercer o ministério sacerdotal, né? Então, assim, mas o que marca muito o Geraldo, pelo menos para mim, né, o Ronaldo já falou isso, é a questão da serenidade. Eu ia falar exatamente isso. Às vezes as coisas estão bastante adversa, as coisas não estão saindo como planejado, e ele é um planejador, ele gosta das coisas programadas, faz tudo isso com antecedência, mas imprevistos acontecem. Mas nem por isso ele perde a calma dele, ele perde a serenidade. Numa das raras oportunidades que a gente teve de viajar juntos, nós tínhamos feito uma programação de viagem, e no meio dessa viagem as coisas começaram a dar um revertério lá danado, porque a gente tinha problemas para sair da cidade que a gente estava naquele momento. E ele ficava passivo, tranquilo, e essa tranquilidade dele ajuda a ele a superar esses momentos difíceis, e isso para mim é a coisa mais marcante, né? Ele tem uma frase que ele diz muito, ele fala, no fim dá tudo certo, e acaba dando mesmo. Que legal. E o Ronaldo já tinha conversado um pouquinho com ele, né? Conta pra gente como que foi assim, a vinda de você, Dom Geraldo veio antes para cá para Vitória e você veio depois, foi isso? Não, eu fui o primeiro. Você veio primeiro, você veio estudar. Eu vim estudar. E logo no ano seguinte ele veio direto para o seminário. E aí o contato que vocês tinham que você ia ver ele aos domingos? Eu ia a cada primeiro e terceiro domingo do mês, eu ia visitá-lo, pegava o bonde aqui na Costa Pereira e ia no seminário menor, né? Onde tivemos a alegria lá com o Cônigo Acácio, o padre Acácio na época, era o reitor, né? Pessoa finíssima, grande amizade com a família, com os seminaristas em geral, né? O amigo do seminarista. Ele era muito fino, sempre foi lá. E a coincidência de que quando Geraldo foi ser bispo de Colatina, o padre Acácio estava lá com ele, né? São as coisas. E como que foi após essa vinda de Dom Geraldo? Dom Geraldo ficou aqui no seminário, e aí se vocês fizerem o que vocês forem lembrando também, vocês podem ir compartilhando. Dom Geraldo veio para cá, ficou quanto tempo mais ou menos aqui em Vitória? Você lembra? 7 anos. Foi o período que ele ficou no seminário menor e foi fazer o seminário maior em curso de filosofia em Belo Horizonte. Então ele deve ter ficado aqui 7 anos, dos 11 aos 18 anos por aí. Ele estudou no Salesiano também, né, na época. E como que foi esse caminho, né? Depois ele foi logo depois que ele foi para Roma? Primeiro Belo Horizonte, depois para Roma. Então essa história de Dom Geraldo com Minas já vem de já desde o começo. Ele estudou em Ouro Preto também, né? Foi Ouro Preto? Ele fez o curso, ele fez em Belo Horizonte. Ele foi para Belo Horizonte fazer filosofia, quando terminou filosofia ele foi fazer teologia lá em Roma, né? Então já foi assim, um período seguido. E como era o contato de vocês? Vocês tinham algum contato? Vocês têm alguma lembrança de quando ele estava lá em Roma? Vocês acham que a saudade era maior? O contato era todo feito por cartas. Não tinha, na época, não tinha essa facilidade de telefone, nem... Então era carta, que era encaminhado para ele, ele mantinha, por exemplo, mamãe era como a gente nessa altura já estava trabalhando, já estava morando aqui em Vitória.
e ele mantinha com a família, né, através de mamãe, um contato permanente. Ele escrevia uma carta, levava mais ou menos 15 dias para essa carta chegar. Ela respondia, levava mais uns 15 dias para chegar até ele. Então era um período de muita dificuldade com essa questão da comunicação de uma forma mais próxima. Tem uma coisa que me lembro muito, né, com relação a essas cartas, é porque Geraldo era uma pessoa muito querida em Fundão, né? E na época os Correios ficavam, nós ficávamos muito próximos, muito perto de onde funcionavam os Correios. E todas as vezes que chegava uma carta dele, a dona lá dos Correios, ela tinha assim, a preocupação de levar logo aquela carta, porque era uma coisa que a família obviamente esperava, né, com muita ansiedade as notícias dele, porque hoje é muito fácil, né, a comunicação, hoje o mundo ficou muito pequeno, mas naquela época nós não tínhamos sequer telefone lá em Fundão, né, nós não nos comunicávamos, nem por telefone, era só carta. E em algumas raras oportunidades, quando tinha alguém que vinha de Roma para cá, ele gravava às vezes uma fita e a gente podia então ouvir a voz dele, né? Mas durante todo o período que Geraldo ficou em Roma, ele não veio ao Brasil, né? Nos 4 anos que ele ficou lá, ele ficou esse tempo por lá mesmo, porque não tinha condições, não tínhamos meios, e ele está voltando para visitar a família. Então foi um período assim, para a família, um período que foi assim, pesaroso, né, pela distância, saudade, mas, né? Mas todo mundo muito confortado por ver que ele estava fazendo aquilo que ele tanto queria. Eu tenho uma lembrança aí de Geraldo ir para Roma, com relação a Dom João. Quando o João esteve lá em casa para conversar com a mamãe. Eu não participei da conversa, eu sei que eu não participei, mas eu fiquei afastado, mas foi quando ele confirmou, mamãe e papai confirmaram para Dom João a possibilidade de Geraldo ir para Roma. E depois disso eu só sei o seguinte, que no dia que ele partiu, eu chorei demais. Vocês lembram do dia que ele Foi uma choradeira, eu principalmente chorei muito. A Eu gostaria gente- de lembrar alguma coisa um pouquinho anterior comigo, né? Quando Geraldo veio para Vitória, Ronaldo, primeiro veio Ronaldo, depois veio a Geraldo. Eu acho que o Zé Carlos deu uma contribuição aí, boa, foi para ajudar o papai na venda. Porque meu pai, nosso pai, né, tinha um comércio e normalmente às vezes ele precisava de ajuda, né? Tinha uma pessoa que ajudava, mas às vezes na hora do movimento maior precisava de uma ajuda. E né, primeiro foi Zé Carlos, que foi ajudá-lo, depois fui eu. Então, como Geraldo e Romualdo já vieram para Vitória com 11, 12 anos, eles não passaram por esse estágio aí, que eu e Zé Carlos passamos. Foi uma fase legal, eu acho, e a gente deu suporte também para eles, né, aqui em Vitória. Um momento do João, engraçado aí. aproveitar aqui pro João. Que o Luciano estava falando que Dom João esteve lá Fala mais alto. Dom João esteve em Fundão, e Dom João foi uma presença muito marcante na vida dele. E o acompanhou nesse período todo de estudos, né? E certamente o auxiliou em muitos momentos ali que ele precisava da presença de um pai. O registro que tem que Geraldo foi nomeado bispo auxiliar de Dom João, né? nada mais justo, Mas né? antes da chegada dele, que Geraldo chegar de Roma, Dom João faleceu. Então ele foi sagrado por Dom Silvestre, né, ordenado bispo por Dom Silvestre, que era na época o arcebispo coadjutor, né? Uma coisa muito engraçada que eu conversei com o Ronaldo no dia que eu fui lá, que ele falou que sempre quando alguém ia para Roma, a mãe de vocês dava um jeito de mandar Certo. alguma coisa para Dom Geraldo. Mesmo longe, estava cuidando certeza. dele. Nunca, a Com mamãe certeza. nunca deixou, ele sempre tinha gente para lá e para cá e tinha que mandar os docinhos e tudo mais, né? Os Ele padres, não era as comum, freiras, de Dom João, né? Eu tô lembrando- O Ronaldo estava falando
da vinda de Geraldo de Roma, né, como bispo, mas isso aí, obviamente, já foi num outro estágio mais adiante, né? Ele fez o curso de teologia lá, veio, trabalhou muito tempo aqui, né, em várias paróquias, depois é que ele voltou a Roma, né, e foi nomeado bispo ainda lá em Roma. Quer dizer, ele já veio aqui com a nomeação dele como bispo auxiliar de Dom João, né, mas que, infelizmente, Dom João veio a falecer antes de isso acontecer, antes dessa sagração dele como bispo, que foi aqui nesta catedral, né, que se realizou a sagração dele. Dom João, infelizmente, já não estava mais presente, e aí foi o Dom Silvestre quem presidiu a cerimônia de sagração episcopal dele. Vocês lembram como... A ordenação de presbítero foi em Fundão, a sagração. Vocês lembram, assim, desse momento, dessa preparação? Sim, a gente participou, como toda a comunidade, né, de Fundão. Foi uma data muito marcante, porque era a ordenação de um padre, uma coisa que não acontece a todo momento. Fundar uma comunidade pequena, onde as pessoas tinham muita ligação entre os moradores, tinham muita ligação entre si, né? A ordenação dele foi presidida por Dom João. Foi Dom João que o ordenou. E nesse dia aí era um dia de muita alegria, uma alegria não só para a comunidade, em especial para a família, e Geraldo numa felicidade muito grande, porque ali estava se concretizando o sonho dele de ser padre, né? E foi para ele, certamente, um dia muito marcante na vida dele, que é o início da vida religiosa dele. Não só para ele, mas para vocês também. Para ele, para nós, eu acho que para as pessoas todas que têm um conhecimento, um envolvimento com ele. Geraldo é uma pessoa que tem uma presença muito marcante. Muito cativante, né? Ele é muito cativante, como o Carlos falou, ele é muito sereno, ele é muito gentil, então é uma pessoa muito de fácil convivência. E isso cativa muito um grupo grande de pessoas que têm esse carinho e expressam esse carinho por ele. A comunidade em Fundão compareceu em peso, se envolveu integralmente na grande festa, de alegria que nós tivemos no 15 de agosto de 67. Viu? E foi uma maravilha isso, uma festa esplendorosa. Entendeu? Agora nós estamos às vésperas de comemorar os 50 anos dele de padre, muito mais do que uma grande festa, mas de agradecimento a Deus por essa grande alegria para a nossa família, né, para a comunidade toda nossa e tenho certeza para a nossa igreja. Depois que Dom Geraldo voltou de Roma e que ele passou esse tempo mais próximo aqui à Vitória, mudou um pouco a relação de vocês? Assim, tinha mais contato ou ele viveu para a igreja? A gente tinha contatos esporádicos. A gente não, na realidade, eu acho que ele abraçou a vida religiosa dele com uma dedicação tal que a vida dele, a prioridade é o que é ligado à igreja, né? E com isso ele estava sempre envolvido em celebrações, em participação em algumas situações, sempre com envolvimento de igreja. E teve a fase dele que, além da igreja, ele era professor na universidade. Então, ele acumulava essas funções, né, de um religioso e um professor. E isso tudo demandava o tempo dele e a gente se encontrava com Geraldo em situações, não com tanto distanciamento, mas não se tinha convivência, tinha encontros, né? A partir da hora que ele veio para Vitória, o que a gente passou a viver com ele eram encontros ali, num almoço, numa data, um fim de semana, no máximo. A vida dele era dedicada à vida que ele escolheu, que é a vida de religioso, né? Eu estou querendo voltar um pouco à cronologia, né, para poder falar onde origina isso tudo, né? Porque
como que Geraldo, criança ainda, ele já revelava essa vontade de ser padre. Aí a presença de papai e mamãe. Eles foram figuras excepcionais, né? E nos orientaram para a religião. Eu me lembro que eu ia à missa, quando eu voltava, papai e mamãe ficavam perguntando o que o padre tinha falado lá na homilia, né, o que era o evangelho. Então Geraldo, ele iniciou efetivamente essa vocação dele pelo que ele recebeu de demonstração, porque nossos pais, eles não eram meramente católicos, eles praticavam isso à exaustão. Então eles foram fundamentais, preponderantes, para que ele se voltasse para essa vocação dele. O registro que a gente faz é que quando o Geraldo veio para o seminário, ele veio com meu pai. E a primeira coisa que meu pai, que primeiro nós vamos ao convento da Penha, depois você vai para o seminário. E foi lá no convento que eles foram rezar, né? Pedir as graças a Deus através de Maria, nossa mãe, né? E que depois Geraldo foi para o seminário. Bacana, assim, eu fico até engraçado como Deus vai nos presenteando, né? De eu poder conhecer mais a história de Dom Geraldo. Eu não conheço Dom Geraldo pessoalmente, e já é uma felicidade tão grande. Eu estou doido para conhecer Dom Geraldo agora. E agora sim, eu fico imaginando, hoje em dia a gente vai vendo tantas famílias, e assim, a admiração que vocês têm pela família de vocês, dos pais mesmo, de honrar mesmo, assim, sabe? Que bonito de ver, assim, da forma como que você fala dos seus pais, assim, com tanta gratidão mesmo. E hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Isso se perdeu um pouco. Com certeza. Além de papai e mamãe, nós tínhamos duas tias que moravam com a gente, irmãs do meu pai. E elas moravam com você? Conosco. Então era aquele ambiente, muito família mesmo, cuidado, de muito carinho, muita dedicação, muito desprendimento, sacrifícios imensos. Eu tiro por mim, porque eu fui o primeiro a vir, toda a carga de despesa fui o mais agraciado desse, né? Então só temos que agradecer a Deus essa graça imensa em termos os nossos pais, as nossas tias, né? Graças a Deus estarmos aqui hoje, nós quatro, Geraldo está por aí, graças a Deus para celebrar a grande data, se Deus quiser, né? Entre outras tantas, tenho certeza que virão. A falar de papai e mamãe realmente é uma coisa para nós, né, é tudo. Né? E o que eu queria registrar é que sempre eles deram todas as condições para nós, material, mesmo os poucos recursos disponíveis, todos os recursos materiais, de estudo, para estudar, né, ter condições de estudo, eles nos deram. Então, acho que foi a maior herança, foi nos deixado com o conhecimento para a vida. Né? Ensinaram a gente prepararam a gente para a vida. Mas eu também durante o sacerdócio geral do Fundão, tem ele é muito devoto de Nossa Senhora. E durante o evento, no sermão, né, que nós vamos fazer, teve uma pessoa no meio, né, que é uma pessoa popular lá em Fundão, que começou a gritar. Aí nesse momento a gente coloca Começou assim, não é o trem. Não é o trem, é o navio. Não é o trem, é o navio. A gente deu uns gritos lá na hora, viva Nossa Senhora da Glória, viva Nossa Senhora da Glória. Então, até coincidiu com a devoção dele, né? Essa pessoa é uma pessoa folclórica, né? Lá de Fundão. Mas é isso aí, eu acho que a vida dele foi para o sacerdócio, como já falaram. Desses momentos de Geraldo vindo, esses almoços, às vezes vocês têm alguma lembrança marcante, alguma coisa que
vocês relembrem alguma coisa interessante, ou algum acontecimento específico? Olha, eram períodos muito curtos. Por exemplo, Natal, uma coisa que eu lembro muito bem, porque certamente era um sacrifício que ele fazia, era vir almoçar com a gente no Natal, e ele saía, depois de ter celebrado em Colatina, ele vinha, isso a fase mais recente que a gente lembra, que eu me lembro, ele vinha, almoçava, acabava o almoço, ele pegava o carro e retornava, porque continuava as atividades dele lá. Então, Geraldo é uma pessoa muito alegre, ele é uma pessoa muito bem-humorada, e então isso facilitava muito aquele convívio alegre de confraternização. Era justamente o ponto alto, era a gente conseguir se reunir e se reunir com ele, né? Porque a gente tem, por hábito dos nossos pais, a gente se reunir e almoçar junto em alguns tantos dias, na medida do possível, porque cada um vai assumindo sua vida e tem seus compromissos inerentes à sua condição, né? Mas isso, sempre que era possível, ele estar com a gente fazia questão de estar junto. E essa presença dele sempre foi muito agradável, justamente pelas características que a gente já citou de alguma forma aqui. E uma coisa que eu acho que é muito interessante é a postura dos nossos pais com relação à opção de cada um de nós. Então, eles sempre nos incentivaram. Eles não nos tolhiram, eles nos incentivaram a seguir o caminho que cada um escolheu. Então, o Geraldo, por exemplo, quando foi comunicado ou até pedido a concordância dos pais, que Dom João foi conversar com papai e mamãe, então, em momento nenhum, eles fizeram nenhuma objeção. Se aquela situação era boa para Geraldo, então que ele seguisse. Legal, que doação. Mas reunir a família com a presença dele é realmente diferente, sabe? Porque é boa conversa, assim, ele é muito culto, então ele transmite muito conhecimento para a gente também. Então é muito bom a gente ter a presença dele junto conosco, né? E a gente lamenta apenas de não ter convivido mais intensamente com ele, dadas as circunstâncias, né? Depois que ele veio, foi bispo auxiliar de Vitória, ele foi designado o primeiro bispo da cidade de Colatina, aqui no Espírito Santo também, né? Ficou lá 12 anos, e depois que ele saiu de Colatina, ele foi seu primeiro arcebispo de Vitória da Conquista, né? Ficou 5 anos lá, e após esses 5 anos, então, ele foi designado bispo de Mariana, né? Então, estou falando isso para fazer o roteiro dele, né, por esse mundo de Deus aí, e mostrar que a gente sempre ficou muito distantes, né, desse convívio com ele. Agora, isso a gente lamenta em termos, né, porque, como eu disse, ele está feliz com o que ele está fazendo, ele se sente realizado com o que está fazendo, e isso nos deixa felizes também, obviamente. Mas, complementando, acho que o Zé Carlos está falando, eu acho que dentro das possibilidades, até que a gente se viu também, né, dentro das circunstâncias, como a gente falou, por várias vezes. Então, por exemplo, eu lembro muito o almoço com mamãe e papai em Fundão. Aos domingos, quando ele tinha seu tempo, mesmo como padre, depois mesmo como bispo, ele frequentou várias vezes, aí, quando nós estávamos, papai e mamãe estavam em Fundão ainda, para almoçar aos domingos. Sempre tinha uma pessoa acompanhando ele, um seminarista, eu lembro muito disso. E a outra é que em todos esses caminhos que Geraldo trilhou, essas dioceses, nós sempre buscamos estar juntos, assim,
momentos de aniversário, quando ele toma posse. Então, dentro da possibilidade, a gente sempre buscou, né, tá presente. Então, quando ele não podia, a gente tentar buscar. Acho que foi isso. E como que é, assim, a convivência de vocês com o Geraldo padre, né, o Geraldo religioso, assim? Ele celebrou os casamentos de vocês? Como que era essa relação, assim? Eu sempre tenho essa curiosidade. Eu tô doida para arranjar um amigo padre para celebrar meu casamento. Os casamentos, né, ele fez de todos Todos os casamentos irmãos, da família. né? E também de primos, né? Até de filhos de primos, né? Primos já, como a gente chama, de segundo grau. O Geraldo, ele tem uma coisa interessante, ele sempre está presente na família nos momentos que precisa, né? Seja em momento de alegria, né? Como de casamentos, por exemplo, mas seja também em momentos mais dolorosos que a família enfrenta. Geraldo é sempre presente. Então ele sempre se faz presente e parece que Deus concedeu a ele uma graça de ele estar sempre em condições de poder participar. Então ele é uma pessoa que sempre está presente em tudo que acontece na nossa família. E é interessante, sabe, a presença dele nesses momentos difíceis que as famílias atravessam, que é natural de todos nós, né? Como ele leva a serenidade.
E foi aqui, na Catedral de Vitória, que Dom Geraldo foi sagrado bispo. Mas antes, muita coisa aconteceu e nós vamos contar essa história do começo.